Suzuki-san, ohayou gozaimasu. おはようございます。お元気ですか？元気です。Suzuki-sanは？僕も元気ですよ。すみませんが、あの方はどなたですか？あの人はおばあさんです。そっか、おばさんと思いました。いいえ、違います。おばあさんと一緒にここでおじいさんに会ってちょっと散歩する。その後タクシーに乗ってスーパーへ行きます。忙しいよね。そうですね。でも今日は休みだからいろいろなことができます。私はいろんなこともしないといけない。実は行きます。また今度。はい、またね。じゃあね。Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. Sorede issho ni benkyou shimashou! E aí, colega de estudo, o Genki desu ka? Boku mo Genki desu yo. Conseguiu entender o diálogo inicial? Várias das palavras usadas nós falamos no episódio anterior. Deu para percebê-las? Este já é um dos primeiros exercícios que vamos fazer, que é acostumar o nosso ouvido às palavras que formos aprendendo dentro de um diálogo, por exemplo. Por isso, depois, ouve o diálogo e tenta anotar as palavras que foram faladas no episódio anterior ou até aquelas que você já conhece. E para checar depois, no nosso material de apoio haverá o texto escrito. Vai lá e confere. Este é o terceiro episódio, e nele vamos iniciar o Dai Ika, que é o capítulo 1 do livro Minna no Nihongo. Neste capítulo vamos falar sobre como formar as primeiras frases em japonês, analisar a estrutura gramatical mais básica e também praticar com algumas orações de exemplos e exercícios. Espero que este conteúdo seja útil para você e possa aproveitar no seu aprendizado. Então, sem maiores delongas, vamos iniciar a nossa aula. Mas antes, vamos ao vocabulário. É isso aí, vamos conhecer as principais palavras que usaremos hoje. Se você já as conhece, aproveite-o como um ditado e tente escrevê-las no caderno conforme for ouvindo, pois é um ótimo exercício de escrita tanto do hiragana e katakana quanto do kanji, caso você já saiba alguns deles. Mas se ainda não conhece essas palavras, vamos fazer um exercício. A cada palavra que eu falar, você repetirá em voz alta. E quando você ouvir o significado, imediatamente tente enxergar na sua mente a imagem que representa essa palavra. E imagine junto a esta imagem um lugar onde esta palavra se encaixa. Por exemplo, se eu falar a palavra uma que significa cavalo, como você já sabe o significado de cavalo em português, você automaticamente gerará na sua cabeça a imagem dele. Mas também quero que você o enxergue em um local que ele possa estar. Então, se eu falar novamente uma, você vai automaticamente associar a palavra àquela imagem que você construiu, pois este é um exercício de associação que tem a intenção de assimilar o vocabulário de modo mais efetivo. Ah, e vale lembrar que as palavras listadas também estão no material de apoio deste episódio, ao qual você pode baixar usando o link do post ou na nossa página do Facebook, Tanoshi Nihongo Podcast. Vamos então para a primeira palavra, que é watashi. Watashi. Watashi significa eu, o pronome eu. A segunda palavra é anata. Anata. Anata é você. E, aliás, anata tem uma condição interessante da língua e cultura japonesa, pois, ao contrário do português ou até da língua inglesa, no japonês não é comum a utilização do pronome você em diálogos. Para nós é estranho, principalmente quando estamos no início dos estudos,
pois no nosso cotidiano usamos demais esse pronome, parecendo quase impossível desvincular, como em situações: a comida que você fez hoje estava ótima, ou você saiu do trabalho a que horas? Ou até, vejo que você está feliz hoje. E de maneira oposta, os japoneses basicamente não referem-se ao interlocutor com o anata. Ao invés disso, eles utilizam o próprio nome da pessoa. Ou então, em muitos casos, a pessoa referenciada é omitida na frase, pois na conversa já está sendo subentendido de quem se está falando. Imagine que seu nome é Tanaka. Aliás, seu sobrenome, pois em japonês, as pessoas são chamadas pelo seu sobrenome e não pelo primeiro nome, por uma questão de respeito e formalidade. Somente em círculos bem íntimos, como entre familiares, que as pessoas se referem utilizando o primeiro nome. Então, refazendo as frases que eu citei acima, seria mais ou menos assim: a comida que Tanaka-san fez hoje estava ótima. Ou, que hora saiu do trabalho? Ou então, vejo que Tanaka-san está feliz hoje. Ou, vejo que está feliz hoje. Como eu disse, parece um pouco estranho, pois quando falo o nome, representa que eu estou falando de outra pessoa, e não com quem estou falando naquele momento. Ou então, se não coloco sobre com quem eu falo, a frase dá a sensação de estar aberta a interpretações. Mas enfim, é uma questão de hábito. Conforme ouvir mais e mais o idioma, será mais fácil entender as situações de uso. E cabe ressaltar também que o uso da palavra anata para referenciar a pessoa com quem fala, dependendo do contexto, pode soar um pouco rude. Seguindo com a próxima palavra, que é anohito. Anohito. Aliás, não é uma só palavra, mas um conjunto de duas palavras. A primeira é ano, que é o pronome indicativo e se traduz como aquele ou aquela. E a segunda, que é hito, que significa pessoa. Logo, anohito expressa-se como aquela pessoa. Uma outra variação é o anokata. O que muda aqui é o kata, que também tem o significado de pessoa. Logo, anokata também se traduz como aquela pessoa. A diferença entre os dois é o nível de formalidade, sendo anohito uma forma coloquial do cotidiano e anokata, que é mais polido, usado para demonstrar respeito. Em seguida, vamos falar de 3 palavrinhas que são sufixos. Sufixos, lembrando, são elementos que são colocados ao final de palavras. A primeira palavra é san. San é um sufixo acrescentado ao nome de uma pessoa para expressar respeito. É uma palavra que não tem gênero, portanto serve tanto para homens quanto para mulheres, e se traduz como senhor ou senhora. O segundo sufixo é o chan. Chan tem a mesma função de san, porém é utilizado para crianças e ainda mais comum para as meninas. É um sufixo que indica uma forma mais carinhosa de se referir. Há também situações que o chan pode ser usado com meninos, mas em situações bem específicas, como entre amigos ou pessoas mais íntimas. Porém, para meninos, o sufixo mais utilizado é o kun. Então haverá momentos que você ouvirá, por exemplo, Tanaka-san, Tanaka-chan ou Tanaka-kun. Um terceiro sufixo que vamos ver hoje é o jin. Este sufixo tem a função, dentre outras, de indicar um adjetivo pátrio, ou seja, indicar qual a nacionalidade de determinada pessoa. Por exemplo, Burajiru-jin. Burajiru-jin significa brasileiro, que é a junção de Burajiru, que quer dizer Brasil, mais o jin para dar a qualidade pátria. Ou então, America-jin, que é americano. Do mesmo modo, América, que significa Estados Unidos, mais o jin, dando a conotação de americano. Doitsu-jin, que quer dizer alemão. Doitsu, que é Alemanha, mais o jin. Basta apenas juntar o nome do país, mais o sufixo jin, que obtemos o adjetivo pátrio. Agora a próxima palavra. Sensei. Primeiro preste atenção na pronúncia, que é sem, e prolonga-se no final com o se. Sensei significa professor ou instrutor. É uma palavra que atribuímos a uma pessoa que ensina coisas de modo geral. Como assim? Digo que sensei não é o profissional professor, aquele que tem a formação para ensinar. Tanto que normalmente essa palavra também é atribuída a médicos ou advogados, por exemplo.
E devido a isso, o próprio sensei não refere-se a si próprio como sensei. Apenas outras pessoas podem chamá-lo assim. Por exemplo, se eu sou um professor, não vou falar que eu sou um sensei. Quando falamos do profissional professor, ou seja, aquele que tem como profissão de professor, como professor de uma escola, um professor de faculdade ou um professor de idiomas, isto é, aquele que tem a formação de professor e exerce profissionalmente, a palavra usada é kyoshi. Kyoshi. Presta também atenção para o prolongamento de kyo inicial. Kyoshi. A palavra seguinte é gakusei. Gakusei. Novamente temos o mesmo prolongamento de sensei. O se. Gakusei. Que significa aluno. Em seguida, kaishain. Kaishain. A palavra kaishain é uma palavra composta por kaisha, que traduzimos como empresa, e pelo in, que significa uma pessoa que é membro de algum lugar, que faz parte de uma organização. No caso de kaishain, significa funcionário de uma empresa. E aqui estou falando de funcionário de uma empresa de modo geral, sem especificar qual empresa se trata. Este in pode se aplicar a outros locais, como em banco. Banco em Nihongo se diz ginko, ginko. Você já deve ter percebido que há um prolongamento no ko de ginko. Acrescentando o in, se tornará ginkoin, ginkoin, que é funcionário de banco. No Brasil também chamamos de bancário. Outra palavra referente à ocupação de pessoa é isha, isha. Isha é médico, enquanto profissional médico. Como disse anteriormente, quando vamos nos referir diretamente ao médico, normalmente o chamamos de sensei, mas quando vamos fazer referência ao profissional médico, usamos a palavra isha. Em seguida temos kenkyusha. Kenkyusha. Preste atenção na pronúncia, pois temos o encontro do kyu, sendo também prolongado, kenkyusha. Kenkyusha significa pesquisador ou pesquisadora. Essa também é uma palavra composta por kenkyu, que é pesquisa, mais o sha, que dá a conotação da pessoa que atua com pesquisa. É o mesmo sha de isha que vimos por último. Aliás, quando falo que é o mesmo, significa que é o mesmo kanji, ou seja, o mesmo símbolo que representa essa ideia. Mas vamos falar sobre kanji mais profundamente em um episódio específico. Continuando, temos a palavra daigaku. Daigaku. Daigaku significa universidade ou faculdade. Depois temos byoin. Byoin. Byoin é hospital. Aliás, falamos dessa palavra no episódio anterior, quando comparamos com a palavra cabeleireiro, que é byoin. E por último, as palavras hai, que provavelmente você já ouviu alguma vez, e significa sim, e ie, que significa não. Preste atenção que ie tem um prolongamento logo no início do i. Viu só? Não são palavras tão difíceis, né? Inclusive, como as palavras são formadas por sílabas das quais as pronúncias são mais quebradas, para nós falantes da língua portuguesa, nós não temos um cansaço muscular da face tão grande quando comparado com outras línguas, o que já é uma vantagem para nós, não é mesmo? Agora que o negócio começa a ficar interessante mesmo, porque vamos falar da gramática da língua, o que pode até parecer um pouco chato para alguns, mas é muito importante para podermos nos comunicar. Mas confie em mim, não é tão difícil assim. Apenas preste bem atenção, e se não entender, não prossiga. Volte ao áudio e escute mais uma vez e tente entender de novo. Mas se você for avançando sem ter entendido bem cada conteúdo, pouco a pouco os buracos no aprendizado se acumularão. E aí você já sabe, né? A chance de não prosseguir mais adiante por não ser capaz de entender será cada vez maior. E correr atrás do prejuízo depois, normalmente é algo difícil e desestimulante de fazer. Vamos então à gramática de hoje. Na página 8 do seu livro, vamos ver a estrutura número 1, com a seguinte frase. Watashi wa maiku miraa desu. Watashi wa maiku miraa desu. Vamos primeiro separar essa frase em partes, sendo o watashi, ao qual já vimos que é o pronome eu. Depois temos o wa,
que lemos como wa e não ha, como na tabela do hiragana, o que vamos saber o motivo daqui a pouco. Em seguida, Mike Mira, que é o substantivo próprio, o nome da pessoa Mike Miller. E o des vamos deixar de lado, pois vamos falar dele daqui a pouco. Então, só com isso já podemos entender basicamente o sentido da frase. Eu mais Mike Miller significa eu sou Mike Miller. Simples assim. Então está fácil. Se o watashi é eu e Mike Miller é o que nomeia o pronome eu da frase, o a significa o verbo ser, correto? Não. Por quê? Porque o a é uma partícula, ou em japonês chamado de joshi, e é devido a estar se comportando como partícula que esse símbolo é lido como a e não como ha, como eu disse há pouco. Esta é uma regra constante. Sempre que este símbolo estiver como uma partícula, a leitura dele será o a. Mas por que é uma partícula? Partículas são elementos da língua japonesa que têm como principal função marcar qual a relação da palavra que vem antes dela com o restante da frase. Essas partículas são responsáveis por indicar qual a relação que aquele substantivo, adjetivo, verbo e etc. tem com todo o resto da oração. E em uma sentença podem ter várias partículas espalhadas. Para podermos entender, vamos imaginar juntos. Pense na seguinte frase, escrita em uma folha de caderno. Eu como o bolo na padaria. Imagine agora que eu coloque um alfinete vermelho logo depois da palavra eu, para marcar que essa palavra é um sujeito, e depois coloque outro alfinete, mas com a cor verde, na frente de como, para marcar que essa palavra é o verbo que indica a ação comer. Em seguida, coloque um terceiro alfinete, agora na cor laranja, na frente da palavra bolo, que vai marcar que essa palavra é o objeto do verbo, ou seja, o que é que se come. E por último, coloque um alfinete da cor azul na frente da palavra padaria, para marcar que é o lugar aonde esta ação está acontecendo. Seguindo este raciocínio, vamos pensar agora que, para cada nova frase, nós iremos colocar, logo após cada palavra, estes alfinetes coloridos conforme as características que falamos. Vermelho para sujeito, verde para verbos, laranja para objeto do verbo e azul para os locais aonde as ações acontecem. O que nós fizemos? Categorizamos as cores de acordo com as funções específicas, correto? Então, se eu disser a frase eu cheiro a flor no jardim, onde vou colocar o alfinete vermelho? Logo após a palavra eu, que é o sujeito. Em seguida, o alfinete verde vai em... Isso mesmo, cheiro, marcando o verbo cheirar. Já o alfinete laranja vai ser colocado onde? Acertou se você pensou em flor, que é o objeto do verbo cheirar, o que se cheira. E por último, sobrou o alfinete azul, que por eliminação iria na palavra jardim, que é o local aonde esta ação está acontecendo. Através dessa ilustração, podemos mais ou menos entender como as partículas do japonês se comportam. Cada tipo de partícula marca na oração qual a função de determinada palavra ou grupo de palavras e como elas se relacionam com as demais palavras dentro da sentença. Tendo isso em mente, vamos voltar para o primeiro exemplo para entendermos melhor. Na frase watashi wa Mike Mira desu, o a é uma partícula que, como falamos, tem a função de marcar a palavra ou as palavras que vêm antes dela. Mas o que ela marca? Uma de suas funções é mostrar quem é o assunto de toda a frase, ou seja, sobre quem ou o que a frase está se referindo. Para efeito de estudo, costumamos chamar o assunto da frase de tópico, ou seja, a partícula wa marca o tópico daquela sentença. Muitas vezes podemos dizer que esse tópico é o sujeito da frase ou o sujeito estará dentro do tópico. Então, nessa frase, o a está na frente de watashi, mostrando que watashi é o assunto daquela frase, sobre o que está se falando em todo o restante e, portanto, dizemos que watashi nesta sentença é o tópico. Logo, se eu digo watashi wa Mike Mira desu, estou dizendo quanto a eu, sou Mike Miller, ou até em relação a mim, sou Mike Miller, em que a palavra eu
é o tópico da frase, ou seja, o assunto que está sendo referenciado. A tradução melhor, obviamente, é eu sou Mike Miller, pois soa melhor aos nossos ouvidos. Mas peço que, quando pensar nessa partícula wa, por enquanto utilize essa forma mais literal de tradução, pois mais adiante haverão outras partículas que podem confundir-se com a partícula wa. E para evitar confusão futura, já vamos imaginando como se pensa em japonês. Então, definimos que Watashi wa Maiku Mira desu é, quanto a mim, sou Mike Miller. Outra coisa interessante já pensar antecipadamente, e por isso vou pedir que guarde esta informação de lado por enquanto, pois vamos rever ela logo em breve, é que as palavras ou grupo de palavras que vem antes da partícula wa, apesar de ser o tópico, ou seja, o assunto principal da frase, já é uma informação conhecida. O tópico não é uma novidade. As informações que virão depois da partícula wa são as informações que até aquele momento não se sabiam sobre o tópico. No caso de Watashi wa Maiku Mira desu, a palavra eu já é conhecida. O que significa isso? Significa que você já me vê, já sabe que o ser eu está na sua frente, visto que esta pessoa é quem está falando a frase. Então, o interlocutor já sabe que eu existo. Mas não sabe, por exemplo, qual o meu nome. Nome este que eu estou apresentando depois da partícula wa. Então, Maiku Mira é a nova informação que eu estou apresentando sobre o tópico Watashi. Agora, para finalizar essa frase, vamos falar da cópula des, que deixamos de lado. Mas antes de falar da cópula des, primeiro vamos entender uma informação importante. Uma condição primordial sobre a gramática do japonês é: verbos sempre vêm ao final da frase, indiscutivelmente. Isto é, de modo geral, nas sentenças, primeiro vamos saber qual o assunto sobre o que se falará, ou o tópico, como chamamos há pouco. Em seguida, vamos saber o local onde está acontecendo aquele fato ou algumas características a mais, como o objeto do verbo, por exemplo. E só por último, vamos saber qual a ação que está acontecendo através do verbo. No caso da frase que falamos anteriormente, eu como bolo na padaria, pela ordem do japonês ficaria: quanto a mim, na padaria, o bolo como. Ou, em relação a mim, o bolo na padaria como. O que soa bastante estranho para nós, mas a ideia é a mesma. Quer dizer, podemos até alterar a ordem das palavras no meio da frase, desde que faça sentido com a gramática, é claro. Mas o verbo sempre será o último elemento da oração. Isto significa que sim, é uma outra forma de pensar, e por este motivo, entre outros que eu disse no primeiro episódio, que aprender o japonês requer uma nova alfabetização. Com essa informação sobre o verbo e olhando para o desu de Watashi wa Maiku Mira desu, que significa eu sou Mike Miller, você já deve estar associando facilmente que o desu é o verbo ser, correto? Mais ou menos. Gramaticalmente, o desu não é um verbo, mas sim uma cópula. Cópula significa ligação e é chamado assim pois ele é o que liga o tópico ao predicado. Lembrando que todos esses elementos, partícula, cópula e etc., são inseridos depois das palavras ou grupo de palavras que eles estão referenciando. Isto é, primeiro vem a palavra e depois a partícula, e não o contrário. Pois bem, então o des tem basicamente duas funções. A primeira é de indicar asserção. O que é isso? Significa assertividade, afirmação, ou seja, indica que eu estou afirmando algo, como no caso, Watashi wa Maiku Mira desu. Eu sou Mike Miller. Estou afirmando quem eu sou. Por isso, por uma questão de uma tradução mais clara para nós falantes da língua portuguesa, nós dizemos que o des não é o verbo ser, mas dá a ideia do verbo ser, pois no português utilizamos este verbo quando fazemos afirmações. Tanto que, se traduzirmos de uma forma totalmente literal, a oração seria: quanto a mim, Mike Miller, que acaba soando meio estranho, não é? Isso porque, olhando pelos olhos da língua japonesa, nesta frase podemos dizer que não há nenhum verbo. A prova disso é que se retirarmos a cópula desu, ficando só Watashi wa Maiku Mira, a frase continua com o mesmo significado de eu sou Mike Miller,
Porém, a frase não será mais formal. Isso acontece visto que, ao tirar o des de uma frase, rebaixamos o nível de polidez dela, o que nos leva à segunda função da cópula des, que é de transmitir ao ouvinte que o falante está sendo polido, mais educado. Aliás, no japonês, quando falamos de polidez e formalidade, é algo fora do comum para os nossos padrões. Mas enfim, vamos deixar essa conversa para outro momento. Por ora, vamos entender que o des, no final, deixa a frase mais polida. Então, partindo dessa estrutura básica, substantivo representando o tópico, mais a partícula wa. Em seguida, um substantivo que representa uma informação, mais a cópula des, vamos ver algumas sentenças. Watashi wa kaishain desu. Watashi wa kaishain desu, que é a segunda frase do livro, sendo watashi wa, quanto a mim, kaishain, que é o funcionário da empresa, finalizando com o des, que dá a característica afirmativa para a informação e polidez à frase. Então, adaptando a tradução, eu sou funcionário de uma empresa. Em seguida temos Wan-san wa chugokujin desu. Wan-san wa chugokujin desu, em que Wan-san trata-se do Sr. Wang, lembrando que Wan está em katakana, pois trata-se de um nome estrangeiro. Então, Wan-san wa significa quanto ao Sr. Wang, e Chugokujin significando pessoa da China, ou melhor dizendo, chinês, visto que Chugoku significa China e o Jin é o sufixo que dá o adjetivo pátrio que nós vimos na parte de vocabulário. Logo, Chugokujin significa chinês, finalizando com a cópula des. Adaptando para o português, Wan-san wa Chugokujin desu. O Sr. Wang é chinês. E depois temos logo abaixo, Wan-san wa isha desu. Wan-san wa isha desu. Separando novamente, Wan-san wa, quanto ao Sr. Wang, e isha, que significa médico, finalizando polidamente com o des. Logo temos, o Sr. Wang é médico. E a partir daí já podemos fazer um número enorme de afirmações com o vocabulário que já vimos, como Anohito wa Maria-san desu. Anohito wa Maria-san desu. Quanto aquela pessoa é a Senhora Maria. Adaptando para o português, aquela pessoa é a Senhora Maria. Ou de modo ainda mais polido, Anokata wa Maria-san desu. Anokata wa Maria-san desu. Sendo a mesma tradução. Quanto aquela pessoa é a Senhora Maria. Em seguida, Maiku Mira-san wa gakusei desu. Maiku Mira-san wa gakusei desu. Quanto ao Sr. Mike Miller, é estudante. Ou o Sr. Mike Miller é estudante. O próximo é Suzuki-san wa ginkoin desu. Suzuki-san wa ginkoin desu. Quanto ao Sr. Suzuki, é funcionário do banco. Ou o Sr. Suzuki é funcionário do banco. Mais um exemplo. Santos-san wa kyoshi desu. Santos-san wa kyoshi desu. Quanto ao Sr. Santos, é professor. Ou então, o Sr. Santos é professor. Lembrando sempre que esta estrutura é definida como substantivo a, substantivo des. Isto é, quanto a algo ou pessoa é alguma coisa. E com base nessa estrutura, podemos afirmar várias coisas. Entendemos como formar uma frase afirmativa. Agora vamos ver o contrário, como formar frases negativas. Olhando ainda na página 8, as frases do item 2 do seu livro, em que a primeira é Watashi wa karu shumito de wa arimasen. Watashi wa karu shumito de wa arimasen. O começo da frase não tem alteração, sendo que o tópico da frase é Watashi, eu, definido pela partícula wa. Em seguida, karu shumito, que é o substantivo próprio, ou seja, o nome Carl Schmitt. E por último, de wa arimasen, que é a forma negativa de des. Tal que, se des define uma afirmação e afirmações traduzimos com o verbo ser,
e de wa arimasen é a forma negativa de des, logo traduziremos de wa arimasen como não é. Assim, watashi wa karu Schmidt de wa arimasen será, quanto a mim, não sou Carl Schmitt, ou eu não sou Carl Schmitt. A segunda frase, watashi wa kyoshi de wa arimasen, watashi wa kyoshi de wa arimasen, significa, quanto a mim, não sou professor, ou simplesmente, eu não sou professor. Em seguida teremos, Ii-san wa Amerikajin de wa arimasen. Ii-san wa Amerikajin de wa arimasen. Quanto a senhora Ii não é americana, ou a senhora Ii não é americana. E a quarta frase do bloco é, Ii-san wa gakusei de wa arimasen. Ii-san wa gakusei de wa arimasen. Quanto a senhora Ii não é estudante, ou a senhora Ii não é estudante. Inclusive, você pode fazer a mesma troca para as frases do bloco 1 acima, bastando trocar o des pelo de wa arimasen. A estrutura de wa arimasen é uma estrutura de negação bastante polida e, portanto, usada em situações que exijam isso ou em textos escritos. Podemos rebaixar um pouco o nível de polidez da sentença, bastando trocar o de wa para ja, conforme está indicado entre parênteses no bloco de frases número 2. Deste modo, a frase continua polida, mas não tanto quanto a forma de wa arimasen. Como exemplo, podemos citar Watashi wa kyoshi ja arimasen. Watashi wa kyoshi ja arimasen. Eu não sou professor. Essa segunda forma de frase negativa, apesar de menos polida que a anterior, ainda permanece com certo grau de polidez. Então, para uma forma mais coloquial dessa frase, ou seja, mais para o dia a dia, podemos trocar o ja arimasen para janai desu, que ainda permanece educada, já que colocamos o des ao final, mas com um nível não tão alto de polidez quanto as anteriores. Entretanto, quando formos interagir com pessoas do nosso convívio íntimo, como amigos e familiares, podemos tirar o des ficando apenas janai. Logo, posso dizer Watashi wa Amerikajin janai desu. Watashi wa Amerikajin janai desu. Ou Watashi wa Amerikajin janai. Watashi wa Amerikajin janai. Eu não sou americano. Ii-san wa gakusei janai desu. Ii-san wa gakusei janai desu. Ou Ii-san wa gakusei janai. Ii-san wa gakusei janai. A senhora Ii não é estudante. Sugiro que dê uma pausa agora e treine algumas das frases anteriores com essas 4 formas: de wa arimasen, ja arimasen, janai desu e janai, para que você já vá acostumando com a leitura e a pronúncia. Vai lá, que eu vou ficar aqui esperando. Até agora vimos como fazer uma afirmação e uma negação. Vamos agora para a última gramática desse episódio, que está no item 3 do seu livro, ainda na página 8. Nesta parte, vamos aprender como fazer orações interrogativas. Em Nihongo, para fazer perguntas, basta colocar o hiragana ka no final da frase. E quando da fala, do mesmo modo que o português, eleva-se a entonação no final da frase. Vamos aos 2 exemplos seguintes. Ano hito wa Kimura-san desu ka? Ano hito wa Kimura-san desu ka? Sendo ano hito wa quanto aquela pessoa e Kimura-san desu ka é o Sr. Kimura? Adaptando para o português, aquela pessoa é o Sr. Kimura? Com exceção do ka e a entonação ascendente ao final da frase, note que nada muda na estrutura que vimos até agora, sendo substantivo a, substantivo des, mais partícula ka. No segundo exemplo temos Ano hito wa Maria-san desu ka? Ano hito wa Maria-san desu ka? Quanto a aquela pessoa é a senhora Maria? Ou aquela pessoa é a senhora Maria?
Uma outra coisa para levar em consideração é que, gramaticalmente na língua japonesa, não se usa o sinal de interrogação que usamos nas línguas ocidentais, pois o sinal interrogativo não se faz necessário, uma vez que a partícula K já dá a conotação de pergunta. Porém, no cotidiano, poderá haver situações, da forma escrita, que você verá a utilização do sinal de interrogação ao final da partícula K. Por exemplo, em situações informais, como em mensagens através das redes sociais, ou banners como propagandas e etc. Isso, obviamente, por influência do próprio Ocidente na vida dos japoneses. Mas, via de regra, a predominância é da partícula K, tanto na escrita quanto na fala. Nestas orações interrogativas, perceba que a frase já está sendo feita com base em uma informação prévia, em uma situação em que eu suspeito qual seja a resposta, e eu estou fazendo a pergunta de modo a confirmar ou não. Então, em Anokata wa Kimura-san desu ka, por exemplo, eu suspeito, seja lá por qual motivo, que aquela pessoa seja Kimura-san. Então, estou perguntando de modo a confirmar esta suspeita. Assim, quando queremos saber determinada resposta em que não temos nenhuma informação prévia ou suspeita, dizemos os termos interrogativos. Em português são o quem, o que, qual e etc. Esses termos em japonês substituem a parte que você deseja saber a informação, como na terceira frase do item 3, que é Anohito wa dare desu ka? Anohito wa dare desu ka? Colocamos o dare, que significa quem, no lugar do nome que queremos saber, sendo a tradução quanto aquela pessoa quem é, ou quem é aquela pessoa. Reforçando que a palavra dare, que significa quem, refere-se a apenas pessoas, e não objetos ou lugares. Para cada categoria, do mesmo modo que o português, haverá um termo interrogativo específico. Observe que também há o donata, entre parênteses, ao qual tem o mesmo significado quem, mas é uma palavra mais polida, e neste contexto é mais usado junto com a palavra kata, se tornando Anokata wa donata desu ka? Anokata wa donata desu ka? Com o mesmo significado de Anohito wa dare desu ka, porém mais formal, mais polido. A partir dessas três estruturas gramaticais, vamos exercitar um pouco? Renshu shimashou ka? Vamos partir dos exercícios que estão na página 9, começando pelo Renshu B. No exercício número 1, temos o quadro com algumas personagens e suas características, como nome, nacionalidade e profissão. Vamos ver o re, que significa exemplo, no primeiro quadro. O primeiro quadro mostra o nome Mira, o país América, que é Estados Unidos, e a profissão Kaishain. Logo, a frase a ser composta segue conforme o exemplo logo abaixo do quadro, sendo Mira-san wa America-jin desu. Mira-san wa America-jin desu. Traduzindo, o Sr. Miller é americano? Do que se trata esse exercício? Colocamos o sufixo honorífico san, indicando o nome da pessoa que estamos nos referindo, seguindo a partícula wa, que marca o tópico, ou seja, quanto ao Sr. Miller. Logo após temos o país mais a palavra jin, que indica qual a nacionalidade da pessoa, neste caso, americano, finalizando com a cópula des. Portanto, vamos treinar as frases afirmativas. Caso queira tentar sozinho, pausa esse áudio e tenta construir as frases. Depois, volta para treinarmos juntos. Agora repita logo depois de mim, em voz alta. Yamada-san wa Nihonjin desu. Yamada-san wa Nihonjin desu. A senhora Yamada é japonesa. Watto-san wa Igirisujin desu. Watto-san wa Igirisujin desu. O senhor Watt é inglês. Tawapon-san wa Taijin desu. Tawapon-san wa Taijin desu. O senhor Tawapon é tailandês. Shumito-san wa doitsujin desu. Shumito-san wa doitsujin desu. O Sr. Schmidt é alemão. Fácil, né?
Agora, no exercício 2, vamos seguir a mesma estrutura gramatical, usando dessa vez a informação das profissões de cada personagem. Porém, desta vez, vou falar a sentença em português e você tenta construir a frase logo em seguida, como no caso do re, que é o nosso exemplo. O Sr. Miller é funcionário de empresa. Então, conforme está escrito, Mirasan wa kaishain desu. Mirasan wa kaishain desu. Então vamos lá. Número 1. A senhora Yamada é funcionária de banco. A senhora Yamada é funcionária de banco. Frase 2. O Sr. Watt é professor. O Sr. Watt é professor. Frase 3. O Sr. Tawapon é estudante. O Sr. Tawapon é estudante. Número 4. O Sr. Schmidt é funcionário de empresa. O Sr. Schmidt é funcionário de empresa. E aí, conseguiu? Se não, não tem problema. Volta um pouquinho o áudio e tenta novamente. Agora vamos às respostas. Ichiban, Yamada-san wa ginkoin desu. Yamada-san wa ginkoin desu. 2番、ワトさんは先生です。ワトさんは先生です。3番、タワポンさんは学生です。タワポンさんは学生です。4番、シュミトさんは会社員です。シュミトさんは会社員です。Exercício 3 agora. Nesse exercício, temos que analisar os dois substantivos que estão escritos e comparar com o quadro desenhado para definir na frase se o primeiro substantivo é ou não o segundo. Aproveite para, além de repetir, conforme eu falo em Nihongo, também imaginar a cena da frase na sua mente. Vamos ao exemplo. As duas palavras são Mirasan e Ginkoin. Olhando para a imagem, vemos que o Sr. Miller não é Ginkoin, mas Kaishain. Então, formamos a frase negativa. Mirasan wa Ginkoin ja arimasen. Mirasan wa Ginkoin ja arimasen. O Sr. Miller não é funcionário do banco. Lembrando que você poderá usar as 4 formas de wa arimasen, ja arimasen, janai desu e janai. Aliás, aconselho para cada um formar a frase com as 4 formas. Mais uma vez, dá uma pausa, tenta fazer sozinho e depois volta aqui. No número 1, temos os substantivos Yamada-san e Gakusei. Logo teremos a frase Yamada-san wa Gakusei de wa arimasen. O número 2 temos Wato-san e Doitsujin. Então a frase é Wato-san wa Doitsujin de wa arimasen. No número 3 temos Tawapon-san e Sensei. Logo temos Tawapon-san wa Sensei de wa arimasen. E por último, o número 4, ao qual temos Shumito-san e America-jin. Nesse caso, vamos ter Shumito-san wa America-jin de wa arimasen. Vamos praticar agora um pouco das frases interrogativas com o exercício 4. Neste, formaremos frases interrogativas com os dois termos apresentados e, de acordo com o mesmo quadro que utilizamos nos exercícios anteriores, vamos verificar se a resposta será afirmativa ou negativa. Vamos ao exemplo. Mirasan e America-jin, sendo a pergunta Mirasan wa America-jin desu ka? Mirasan wa America-jin desu ka? O Sr. Miller é americano? E conforme o quadro, sim, ele é americano. Então, como escrito no exemplo, Hai, America-jin desu. Hai, America-jin desu. Sim, é americano. E note que na resposta ocultamos o Mirasan wa, pois, como já foi dito na pergunta, já entendemos pelo contexto que trata-se do Sr. Miller, não precisando repetir seu nome novamente. No segundo exemplo temos
Mira-san wa isha desu ka? Mira-san wa isha desu ka? O Sr. Miller é médico? Sendo a resposta negativa, iie, isha de wa arimasen. Iie, isha de wa arimasen. Não, não é médico. Agora, tenta formar as frases e em seguida continuamos. Ichiban, Yamada-san wa gakusei desu ka? Yamada-san wa gakusei desu ka? A senhora Yamada é estudante? Iie, gakusei de wa arimasen. Iie, gakusei de wa arimasen. Não, não é estudante. Niban, Wato-san wa doitsujin desu ka? Wato-san wa doitsujin desu ka? O Sr. Watt é alemão? Iie, doitsujin ja arimasen. Iie, doitsujin ja arimasen. Não, não é alemão. Sanban, Tawapon-san wa gakusei desu ka? Tawapon-san wa gakusei desu ka? O Sr. Tawapon é estudante? Hai, gakusei desu. Hai, gakusei desu. Sim, é estudante. Yonban, Shumito-san wa America-jin desu ka? Shumito-san wa America-jin desu ka? Iie, America-jin de wa arimasen. Iie, America-jin de wa arimasen. Não, não é americano. Perceba, são frases bem simples que podemos conectá-las umas com as outras, fazendo assim um pequeno diálogo. E a cada novo padrão gramatical que for vendo, o diálogo vai ganhando corpo e permitindo a você se comunicar de modo mais efetivo. E então, o que achou do episódio de hoje? Achou muito fácil? Muito difícil? Caso não tenha entendido algo, ouve novamente esse episódio ou na parte que você não entendeu muito bem. Os tempos dos temas que foram apresentados estão indicados na descrição deste episódio. Vai lá e tenta repetir essas frases mais algumas vezes, como também criar novas frases conforme você passa por situações que envolvam esses tipos de padrão como os que vimos hoje. Ao encontrar aquele familiar ou amigo, pensa mentalmente já em Nihongo, Anohito wa fulano de tal desu. Ou então brinca e inventa novos nomes para pessoas que você vê na sua frente. Como sempre, vou insistir que a prática do idioma, mais que qualquer forma de estudo, tornará as suas habilidades de comunicação mais eficientes e te permitirá entender muitas outras coisas. Por isso, este início é muito importante para o seu aprendizado, pois ele é a base de toda a estrutura de conhecimento que você construirá ao longo do tempo. E para te ajudar a memorizar essas estruturas que vimos hoje, no material de apoio que você pode acessar no link que está na descrição deste episódio, estarão disponíveis mais alguns exercícios que te permitirão treinar a formação dessas frases. E no início do próximo episódio, juntos vamos fazer a correção deles. E aí, gostou do episódio de hoje? Achou interessante? Tem alguma sugestão? Então, vai lá na página do Tanoshi Nihongo Podcast no Facebook e coloca lá seu comentário. Tem algum amigo, familiar ou conhecido que deseja iniciar o aprendizado de japonês? Então, compartilha com eles e vamos fazer crescer mais essa fonte de conhecimento. E como sempre, agradeço por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E estou te esperando lá no próximo episódio. Ah, só espera! Dona Edição, tem alguma coisa para falar antes de terminar? Sim. Galera, comam bastante fibra e tomem água para evitar hemorroida. Ah, sexo sempre com camisinha. E se for tomar saquê, me chama, tá? Peraí, tá doida? Que recados são esses? Você falou para eu dizer alguma coisa, e eu disse. Tô falando sobre o episódio de hoje. Ah, não, tem nada não. Só vão estudar, galera, que já está ótimo. Tá bom, então. Nossa, vamos estudar e nos aprimorar. Mata, né? É muito doida mesmo.
Mas é claro que não, só falei verdades. Aham, sim, super relevantes com o nosso tema.